Muito bem, questão 15. Assinale a alternativa que apresenta uma condição que classicamente se relaciona ao eflúvio telógeno. Anemia falciforme, estresse emocional, pós-parto e quimioterapia sistêmica. Muito bem, então esse é um quadro de uma questão de eflúvio telógeno. Eflúvio telógeno nós atendemos no consultório todos os dias, né? São aqueles pacientes com uma queixa de queda de cabelo, porém uma alopecia não cicatricial, temporária, suave, bem leve, né? E o que é o eflúvio telógeno? Então, mais uma vez, já puxando o gancho da questão anterior, nós temos as fases do ciclo do pelo. Nós temos a primeira fase, conhecida como anágena, que dura aí mais ou menos cerca de 2 anos. Nós temos uma fase conhecida como catágena, que dura cerca de 2 semanas. E a telógena, que dura mais ou menos em torno de 2 meses. Bom, no eflúvio telógeno, acontece que os folículos pilosos que encontram-se na fase anágena, eles passam prematuramente para a fase telógena. Então, eles passam de anágenos para telógenos. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, esses folículos que até então encontravam-se em fase de crescimento, passam por uma fase de queda. Então, eles começam a cair excessivamente. Então, observem aqui que o indivíduo normal tem um ciclo do folículo que obedece às 3 fases, e ele tem uma velocidade de crescimento, o fio de cabelo, em torno de 0,35 miligramas por dia. Vejam, fases de crescimento do cabelo. Então, nós temos uma anágena, uma fase catágena e uma fase telógena. A fase anágena, ela tem uma duração de 2 a 5 anos, a catágena de semanas e a telógena de 3 a 6 meses. Então, para memorizar, pessoal, decorem 2, 2 e 2, anos, semanas e meses. Cerca de 85% dos folículos estão nessa fase anágena, enquanto que aqui de 1 a 2% encontram-se na fase catágena. E em torno de 14 a 15% dos folículos estão na fase telógena a qualquer momento. Na fase telógena, cerca de 100 fios caem e entram na anágena todos os dias. Então, vocês sabem me dizer qual que é a perda capilar diária normal? Por dia, a mulher e o homem, eles tendem a perder cerca de 70 a 100 fios, a 110 fios de cabelo por dia. E isso não faz com que um quadro de alopecia se instale, porque ao mesmo tempo que esses fios estão caindo, outros estão passando para a fase anágena. E o que é o eflúvio telógeno? O eflúvio telógeno é a perda de cabelos além desses 15% que nós observamos no tricograma normal, alcançando cifras de 25 a 35%. Pessoal, vejam isso aqui, ó. Quando a gente fala de eflúvio telógeno, a gente tende de uma forma consagrada pelo uso, pensar somente na queda de cabelos do couro cabeludo. Porém, não. O corpo também sofre, os pelos do corpo também podem sofrer eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno ele pode ser agudo, do que dura até 6 meses, subagudo e crônico. Isso aqui é interessante. Agudo, subagudo ou crônico. E ele pode ser fisiológico ou pode ser pós-estresse orgânico. Quais estresses orgânicos? Cirurgias, internações prolongadas, deficiências nutricionais, gravidez, pós-parto, tá? E o puerpério é um período em que a mulher apresenta eflúvio telógeno com maior frequência. Observem esse gráfico aqui, pessoal. Observem esse gráfico aqui. O eflúvio telógeno agudo é aquele que inicia num ponto, então ele alcança um ápice e depois ele vai descendo até alcançar um nadir, com um tempo de duração em torno de 4 a 6 meses. Porém, se dentro desse período o indivíduo recebe um outro estímulo, ou seja, um outro trigger, ele não mais evoluirá com a melhora desse eflúvio telógeno.
ele para a curva dele nesse ponto e a partir desse ponto ele começa a desenvolver quadros de eflúvio telógeno persistente, que é o chamado eflúvio telógeno crônico, tá? Então, isso é o chamado eflúvio telógeno crônico. Muito bem. Existem várias formas de eflúvio telógeno. Então, essa é uma classificação que foi tirada dos Anais Brasileiros de Dermatologia, um artigo, tá? Um artigo que foi publicado em 2002. O eflúvio telógeno, ele pode ser classificado em eflúvio telógeno com liberação anágena imediata, eflúvio telógeno com liberação anágena retardada. Nessa fase, os folículos anágenos entram prematuramente em telógeno, como ocorre na febre alta e por drogas. Enquanto que na anágena retardada, existe uma fase anágena prolongada, o que retarda a telógena, e todos os fios entram em telógeno simultaneamente, como ocorre no pós-parto. Então vejam que no puerpério é isso aqui que acontece. Ó. A gravidez ela retarda o início da fase telógena e prolonga a fase anágena. Aí quando os fios passam para telógeno, logo no período pós-parto, quando a mulher dá à luz, todos passam simultaneamente para a fase telógena e caem. Tá certo? E nós podemos ter também um ciclo anágeno curto. Ciclo anágeno curto, que é o encurtamento idiopático da fase anágena, podendo causar um eflúvio telógeno leve e persistente. Da mesma maneira que na liberação anágena imediata, em que os folículos anágenos entram prematuramente em telógeno, a liberação telógena imediata é uma forma de eflúvio telógeno em que a fase telógena normal é encurtada por medicações. E por fim, nós temos a liberação telógena retardada, que é uma fase em que, um eflúvio telógeno, em que uma pequena queda sazonal experimentada por alguns pacientes, semelhante à alopecia sazonal de alguns animais, podem aparecer. Nós sabemos que os animais trocam de pelo, né? Essa troca de pelo dos animais é uma liberação telógena retardada. No homem também pode acontecer a mesma coisa, tá? Portanto, vejam, essa é uma paciente de consultório, uma paciente que me procurou, queixando-se de uma internação. Então, essa paciente sofreu uma internação prolongada, chegando a visitar a UTI, e logo após a alta, ela perdeu todos os seus cabelos. Então, ela trouxe aqui para mim a peruca dela, que ela estava usando, a peruca, e aqui os fios de cabelo que ela perdia. Ela juntava em tufos e trazia no consultório e colocava em cima da mesa para eu ver. Eu aproveitei para fazer uma fotografia. E essa paciente, pessoal, ela se encontrava desse jeito aqui, com poucos fios de cabelo. E, na verdade, a única coisa que eu fiz foi dar um suporte para ela, passei um polivitamínico, prescrevi a medicação tópica, e logo após algumas semanas, ela já apresentou uma melhora acentuada da pilificação do couro cabeludo. Dessa maneira, pessoal, vejam que era um quadro de eflúvio telógeno. Que eflúvio telógeno que foi esse? Se nós tivéssemos que tentar classificar aqui. Poderia ter sido uma liberação telógena imediata ou poderia ter sido uma liberação anágena retardada, tá? Ou mesmo uma liberação anágena imediata, que talvez seja até o mais provável. Muito bem. Como a gente trata? O eflúvio telógeno ele requer um tratamento bem básico, né? Um tratamento de suporte. Corticoterapia, caso você queira prescrever, você está autorizado pela literatura, não é errado. Porém, a gente evita, uma vez que o quadro ele vai melhorar. O que a gente prescreve são polivitaminos com biotina e suplementos com zinco. Sem nenhum conflito de interesse, eu coloquei aqui somente a título de ilustrar algumas apresentações que nós temos no mercado, tal como o Pantogar, de 2 a 3 cápsulas por dia, tal como o Dermavit, da Stifel, um comprimido por dia, o Zincovit, da Teraskin, 2 comprimidos por dia, almoço e janta, e o próprio Piofood, seja comprado pronto, seja manipulado. Portanto, pessoal, a alternativa que apresenta uma condição que classicamente se relaciona ao eflúvio telógeno é o pós-parto. E no pós-parto existe uma liberação anágena retardada. Tá ok? Portanto, opção C.